Vem cá, vem cá. Vamos conversar sobre uma coisa aqui, ó. Eu tava olhando um milionário. Não vou falar o nome dele, mas enfim, alguém muito famoso. O cara é milionário. Nem sei se é bilionário. Enfim, ele tava falando o seguinte, olha, eu tenho uma empresa que fatura milhões e milhões e milhões e milhões de reais. Eu pago milhões de reais em impostos. O cara vive no Brasil. Olha só, segue esse fio. Um milionário que tem empresa, que contrata centenas e centenas de funcionários. O cara anda de jatinho, enfim. Aí ele falou o seguinte, cara, o dinheiro dos impostos, já que é época de eleição, né, enfim, o dinheiro dos impostos. E sabe o que é o complicado? Algumas pessoas tentam pintar o empresário de vilão, de explorador. Mas vamos lá. Aí ele tava falando o seguinte, olha, eu empreendo no Brasil, eu ajudo a economia brasileira, eu ajudo muitas famílias brasileiras. E aí, olha os gastos dele em relação à vida e aquilo que ele paga, né? Aquilo que ele paga de imposto. Então vamos lá. O cara, primeiro, só anda de carro blindado. Essa é uma questão, isso é um custo que ele tem de blindar um carro. Esses dias um cara foi blindar um carro, o cara pagou 150 mil reais para blindar o carro que já custa 2 milhões de reais. Então vamos lá. O primeiro custo que esse cara tem, blindar o carro. Essa é a primeira coisa. O segundo custo que ele tem, falando só de segurança, são um segurança armado perto dele. Então assim, olha só, o cara paga milhões de reais em impostos e precisa blindar o seu carro por conta da segurança. Ele mora em São Paulo e também ele precisa ter um segurança com ele porque o Estado, porque o Brasil não é capaz de oferecer segurança para esse cara. Então, peraí. Essa é a primeira questão. A segunda questão, educação para os... Olha os gastos extras, além dos impostos que ele paga. A segunda coisa, isso não acontece só com milionários, não. Essa coisa do carro blindado e segurança, obviamente os milionários precisam ter, né? Mas isso não acontece só com milionário. Aí vamos no caso dele. Ele tem, acho que 2 filhas, ou uma filha e um filho. São duas crianças. Ele paga escola particular. Mais um gasto, mais um custo Brasil, pessoal. É isso que eu quero que vocês entendam. O custo Brasil. O cara paga 10, 20 mil reais de mensalidade para os filhos. Esse é um custo. Aí, motorista para os filhos dele, carro blindado e segurança para os filhos também. Porque, né, obviamente, o bem mais precioso que esse cara tem é a família, são os filhos. Ou seja, segurança e carro blindado para ele, segurança, carro particular, segurança particular e carro blindado para os filhos. Aí tudo bem. Tá contabilizando aí o custo Brasil, sendo que esse cara paga milhões de impostos, tá? A terceira coisa que ele falou é a saúde. Saúde, olha só, a gente está falando de segurança, educação e saúde, propostas que todo político agora vai falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer... A terceira coisa que ele precisa contratar de forma particular é justamente o convênio, que isso não é algo apenas dos milionários. Tem muita gente de médio, como é que fala? Classe média, classe baixa, média, que precisa pagar um convênio, pessoal. Precisa pagar um convênio. Mas no caso dele, mais um custo Brasil, convênio para ele e para toda a sua família. Então pensa só, cara. Pensa só. Ele estava falando que o custo
que esse custo Brasil, para ele e para sua família, segurança, saúde segurança, saúde, e tem um outro pilar, ai meu Deus, enfim, ele estava falando que o custo dele, pessoal, ultrapassa, ele precisa gastar adicional R$150 mil a mais do que se ele morasse em um país, vamos assim dizer, que oferece ali uma segurança básica, onde não precisa ter carro blindado. Então quando você chega para um gringo e fala o seguinte, olha, aqui no Brasil, primeiro, um carro, uma Porsche, uma BMW, uma Mercedes, por exemplo, do alto escalão ali, né, custa R$1 milhão. R$1 milhão, que não é um carro assim, é um carro maravilhoso, mas assim, aí ele fala, olha, eu preciso levar esse carro, desmontar ele todinho para blindar, colocar vidros, porque os caras vêm e para dar mais segurança ainda. O gringo, até pessoas do Brasil falam, mas peraí, até outros estados, tô falando em realidade de São Paulo, mas peraí, precisa andar de carro blindado e segurança. Um empresário que paga milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de imposto, e ele precisa repagar tudo isso. Então assim, o custo de um cara, o custo Brasil, para ele morar no Brasil, pessoal, é coisa de R$150 mil a mais. A gente nem tá contabilizando aqui a casa que ele mora, a gente nem tá contabilizando muitas coisas, mas o custo Brasil para esse empresário. Então, pessoal, aí a gente pega, por exemplo, países na Europa, o próprio Estados Unidos, tem os bilionários que andam ali nas ruas dos Estados Unidos. Não vou falar que não tem segurança também, eles têm segurança, mas assim, pessoal, o custo Brasil é muito pesado. Por isso que tem tanta empresa, por isso que tem tanta gente saindo daqui. Porque assim, para pessoa normal, para meros trabalhadores como você e eu, você com certeza, na sua casa, você tem um muro alto, se você mora em casa, com certeza a sua casa tem um muro alto, com certeza tem cerca elétrica, é só andar nas ruas de São Paulo, cerca elétrica, às vezes câmera, às vezes um cachorro. Aí você, de classe média, baixa, paga a escola particular para o seu filho, para sua filha, você paga um convênio, você paga o seguro do carro. Isso é o custo Brasil, pessoal. Isso é o custo Brasil que desanima muita gente mesmo. Aí muita gente fala, Renato, mas em outros lugares, existem vários Brasis, né? Eu concordo, existem muitas cidades, muitos estados do Brasil que não parece que você está em São Paulo. Rio de Janeiro, meu Deus do céu, Rio de Janeiro está tomado, refém, sequestrado. De fato, sim, mas um empresário desse precisa estar na grande cidade, precisa estar ali controlando as suas empresas. Cara, sabe uma coisa que eu acho um absurdo também? Um absurdo que eu acho, mudando um pouco de assunto, mas você vai entender onde eu quero chegar. Por exemplo, jogam Corinthians e Palmeiras. É torcida única. É torcida única. Por quê? Porque o Estado não tem condição de fornecer segurança a esses... Deixa eu nem vou falar isso. Bom, então, pessoal, esse é o custo Brasil. Agora é época de eleição, né? Educação, segurança e saúde. Educação, segurança e saúde, né? Que é um custo pesadíssimo para
milionários e também para pessoas normais. Se você paga um seguro de um carro, se você está em São Paulo, esse é o custo Brasil. Se você paga um convênio, esse é o custo Brasil. Se você paga uma escola para o seu filho, esse é o custo Brasil que poderia, né, além dos impostos, enfim. Ai, pessoal, olha, deixe aqui nos comentários a sua opinião.